Saiu o capítulo 338 de Black Clover e que capítulo absurdo. Revelações incríveis. Você tem dúvida, então se liga nessa. A irmã mais nova do Yami aparece. Que supremo e até mesmo magia vinda dos yonkais. Se gostou, fica comigo até o final. Aqui quem vos fala é o Ultimate Geek 2.0, sua versão otaku atualizada. O capítulo já começa com o baixinho impressionado por estar no país de seu capitão Yami, e pelo fato de ser um país distante e estrangeiro. E o Ryudou fala pro Asta ficar tranquilo porque o Lucius não vai agir por agora, e logo em seguida ele pergunta o que seria um Shogun, afinal Asta não sabe nada de um país estrangeiro, então o Shogun explica que ele seria a mesma coisa que um rei mago no país dele. Asta fica completamente impressionado, dá pra notar pela sua cara, e ele afirma não saber se é porque ele não usa magia. Mas o Shogun parecia ser fraco, e ele afirma ser fraco mesmo. Mas essa fala dele despertou a fúria da baixinha, e como todo mundo sabe, toda baixinha é nervosa. Eu também fico nervoso quando não ganho like e inscrição, então se inscreve aí, senão vou mandar essa baixinha arrancar seu dedo. Brincadeiras à parte. Ela diz pra Asta não faltar com respeito com o Ryudou-sama, lembrando que o sama no final do nome quer dizer muito respeito, superioridade, alguns usam até mesmo para se referir a divindades, ou seja, ela gosta demais do Shogun, sem contar que pelo visto ela odeia turista, já que ela fica se referindo ao Asta como forasteiro e demonstra não gostar dele logo de cara. Será que algum forasteiro fez alguma coisa com ela? Asta fica impressionado e ao mesmo tempo assustado com ela, já que seu ki se tornou forte e agressivo de maneira rápida. Mas o Shogun diz entender como ele está se sentindo por ter acordado em um país estrangeiro, e o chama para dar uma volta e esfriar a cabeça. O Shogun pergunta o que o Asta está achando de uma cidade da Terra do Sol, e Asta afirma nunca ter visto nada assim em Clover, e te falar, essa cidade sendo retratada como o Japão da época Edo tá foda demais. Outra diferença é que nesse país eles realmente não usam grimórios para fazer magia, mas sim pergaminho, e eles se referem à magia como feitiçaria. Mas acredito eu que o conceito é o mesmo ou parecido, mas vou explicar de onde vem minha teoria dos yokais. No reino de Clover a magia é dita com o kanji Mahou, que é magia de alguma coisa, tipo magia europeia, como por exemplo dos magos do Senhor dos Anéis, ou até mesmo Merlin. Já a escrita da feitiçaria é escrita pelo kanji Ojutsu. Jutsu significa técnica e o vem de yokai. Resumindo, suas técnicas seriam técnicas de yokais. Pode ser viagem minha, mas faz sentido se lembrarmos que Serei, que é o espírito do vento de Uno, saiu de um pergaminho, e yokais são espíritos, fadas ou até mesmo demônios. Agora pensa comigo, se nesse país os pergaminhos são dados quando se faz 15 anos, como é feito com os grimórios em Clover, será que se o Yami retornar ao país dele ele conseguirá um pergaminho e poderá lutar usando um pergaminho e um grimório, já que seu barco naufragou quando ele tinha apenas 13 anos. Mas tudo isso é especulação minha, e foi legal ver a empolgação do Asta ao ver as nomotatas, que seria as batatas, eu acho, que é a especialidade do seu vilarejo, e a imagem da criança de mãos dadas com a irmã trouxe à tona lembranças do Asta quando criança com o Yuno, e a irmã Lily logo lhe bateu aquela depressão por ele lembrar dela ter tentado matar ele. E vemos um pouco da habilidade do Shogun, já que do nada ele fala para eles se apressarem para olhar logo à frente, e logo em seguida a parede é destruída por uns vilões exigindo coisas para comer e itens de valor, e todas as suas armas estavam revestidas em trevas, tipo a técnica que o Yami usa. Será que isso é algo padrão desse país? O Asta fica preocupado com o Shogun, pois ele acha que a destruição feita pelos babacas tinham acertado ele. Asta fica surpreso por existir filhas da puta em todos os lugares, não só em Clover, e percebe que o Shogun salvou aquelas pessoas de propósito, ele apenas fingiu ser sem querer. E meu parceiro, ele com certeza consegue ver o futuro com esse olho dele, o que mais esse cara deve conseguir fazer? Em seguida os bandidos ficam sem saber quem ele é, e ele diz para eles ficarem calmos, já que ele não tem nenhum poder de feitiçaria. Asta fica completamente surpreso, pois é a primeira vez que o Asta conhecia alguém como ele, sem contar que ele tem um cargo do mesmo valor que ele almeja, e isso me faz pensar se o Yami não escolheu o Asta justamente por lembrar do seu amigo Shogun e via em Asta o mesmo tipo de talento, e o que ele poderia virar no futuro. Então a baixinha Chica aparece para resolver o problema, e os bandidos riem dela, justamente por ela
você magricela e pequena, mas meu parceiro tamanho não é documento. De repente ela diz pra não tocarem nela e mostra uma espécie de raio passando por seu corpo, seu que aumenta absurdamente, e o cu do Asta se tranca de tanto medo dela. Sai uma espécie de sombra de seu corpo como Yami fazenda na sua espada e aparece 4 delas batendo nos bandidos. Agora não dá pra saber se ela fez os clones através do Ki ou se as outras dela é a representação de sua velocidade utilizando o Ki para se tornar mais rápida e veloz. E se for isso, não vejo a hora de ver o Asta aprendendo isso e ficando muito apelão. E em um segundo ela já tinha derrotado todos. O Asta fica surpreso dizendo que o Ki dela tinha aumentado em 10 vezes e o povo grita dizendo que ela é a melhor e que ela é uma dos 7 Ryuzen. Que eu não faço ideia do que seja, mais deve ser a elite do Shogun, e acredito eu que os 7 simboliza exatamente o tempo que o Asta tem e a cada dia ele irá treinar com um Ryuzen diferente. Mas será que cada um utiliza uma técnica diferente para ensinar pro Asta e ele sairá daí com várias habilidades? Ou apenas uma nova habilidade mais completamente refinada? Mas a maior surpresa foi o povo gritando e a me revelando assim que ela é a irmã mais nova do capitão dos Touros Negros. Asta se aproxima dela e ela o chama de forasteiro de novo, apertando a sua cabeça. O que achei engraçado foi saber que o nome do Yami na verdade é Sukehiro, mais como no Japão chamamos as pessoas pelo seu sobrenome na frente. Ele se apresentou em Clover como Yami, sendo que Yami é seu sobrenome e não nome. Mas como ele é muito foda-se pra tudo, ele deixou as pessoas chamarem ele de maneira errada mesmo. Bem a cara dele. Então o Shogun diz para o Asta ficar e treinar com os 7 Ryuzen para ficar mais forte. E depois dessa notícia maravilhosa vem a péssima notícia que não teremos mangá na semana que vem. Mas não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque vai dar a maior força, já que tá muito difícil de crescer esse canal. Espero que tenham gostado e não esqueça de me seguir nas outras redes sociais, estarei deixando o link bem abaixo na descrição. Fui e até a próxima.